Olá, eu sou Diana Faria e hoje eu vou responder uma pergunta que sempre me fazem. Diana, mas como eu faço para alfabetizar aquela criança que já está no segundo, no terceiro, no quarto ano e que um monte de gente já tentou alfabetizar e não conseguiu ainda? O que eu faço? Bom, meu primeiro passo para que a gente possa realmente ajudar uma criança é a gente fazer uma boa avaliação, entender o que está faltando para essa criança. Mas eu vou hoje direto a um ponto que eu acho fundamental e que você tem que ter em toda avaliação de uma criança que você não está conseguindo evoluir na alfabetização, no processo de leitura e de escrita. E o primeiro passo não é saber se essa criança sabe as letras do alfabeto. A, B, C, D, E, não é esse. Esse não é o passo ideal. O passo que você deve avaliar é a consciência fonológica. Então, esse é um ponto fundamental. Então, você ter uma avaliaçãozinha de consciência fonológica e lembrando que a consciência fonológica é a forma como o indivíduo analisa, interpreta, memoriza, organiza, manipula o som das palavras. Então, a gente está falando aqui do som. O som das palavras, o som das sílabas, dos fonemas, mas é o som. No trabalho de consciência fonológica e na avaliação de consciência fonológica, em nenhum momento a criança vai ler uma palavra, ou vai escrever uma palavra, ou vai falar nome de letra. Ela sempre vai responder sobre o som das palavras. Então, por exemplo, se falar alguma coisa de sapato, não vai, com que som começa sapato? Não é S-A e não é S. O sapato começa com sa, porque aqui a gente quer saber se como está organizado esse arquivo sonoro da criança. Se ela é capaz de manipular, por exemplo, sapato, tirando sa, o que sobra? Ela tem que dizer que é pato. Então ela tem que conseguir pensar sobre os sons das palavras, ou das sílabas, ou dos fonemas, enfim, mas é o som, não é letra. Então não vai nem escrever e nem vai ler. Esse é um dos mais importantes pré-requisitos que a gente tem. O outro ponto que a gente vai avaliar para ajudar essa criança e saber o que nós precisamos fazer para intervir é saber se ela sabe as vogais. Então, A, E, I, O, U, ela bate o olho e já consegue falar o som dessa vogal, porque é legal que a vogal, o som dela é o nome dela, mas na verdade o que a gente gostaria sempre é que ela soubesse o som. Porque se ela souber o som, você coloca lá o, i, e a criança vai ser capaz de dizer lê, oi, 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 olha, eu li oi, E, u, a criança é capaz de dizer eu, e ela vai buscar o significado daquilo que ela está dizendo, daquilo que ela está lendo. Então, a leitura, ela começa dessa maneira, com a leitura das vogais. Então, para isso, eu preciso ter as vogais. E depois eu vou passando pelos outros sons. Quando eu tenho uma criança com muita dificuldade de aprendizagem, dificuldade de alfabetização, que já está no segundo, no terceiro, quarto, quinto ano e ainda não foi alfabetizada, um método que é excelente é a gente apresentar a sílaba como um todo. E a sílaba tem um som. Ao invés daquela estrutura B com A da ba, isso não é bom para a criança de jeito nenhum. Ela olhar a letrinha B e a letrinha A e entender que elas juntas formam ba. Porque a letra B tem esse som, E junto com A fica ba. E junto com E, como ficaria, B. E com I, bi. E com O, bo. E com U, bu. Tá vendo? O pré-requisito são as vogais, As vogais têm que estar afiado, porque daí ela vai jogar essas vogais junto com esse novo som que está aparecendo. E de repente ali, olha, quando ela consegue descobrir isso, eu consigo fazer com que ela leia oba, eba, baú, bia, bebeu, bebê, boi, bebia, enfim, dá para ler um monte de coisa que até então ela não lia. E aí a gente passa para uma outra etapa que é importante, mostrar para a criança que ela é capaz. Então, olha só que interessante. Consciência fonológica, essa correspondência entre som e as letras, ela entender que aquela letra
tem um determinado som quando ela fala e não necessariamente um nome, porque o nome não vai dizer sobre isso, não é B com A, né, mas é ba, né, e principalmente as vogais. E a terceira etapa, que é ela perceber e acreditar que sim, ela é capaz de ler, porque daí você vai expor ela apenas as palavras que você sabe que ela já é capaz de ler. Para não ficar aquela sensação de que, nossa, isso eu não consigo ler, isso eu não consigo, isso eu não consigo. É ruim essa sensação. É melhor a sensação de, nossa, isso eu consigo, isso eu consigo, isso eu consigo, isso eu consigo. Né? Várias palavrinhas que ela já dá conta de ler. Vai por esse caminho que dá certo.